Essa semana, dados foram publicados de que nós somos 22%, mais de 22% de evangélicos no Brasil. Esse número certamente é um pouco maior ainda. E previsões de sociólogos apontam de que esse número de evangélicos ainda vai subir até 29%, 30%, até 35% da população. Somado a isso, um número expressivo de católicos, embora caiu muito o número daqueles que se professam católicos, os sociólogos também dizem que esse número não vai cair mais. Esse número vai estabilizar ali entre os 40% de católicos e 40% de católicos praticantes, né? Bem diferente do que a gente costuma ver. E se você soma esses números dos evangélicos e dos católicos, você tem um número considerável de cristãos no Brasil, né? Muito mais cristãos do que adeptos de outras confissões. Mas a grande crise é aquela que a gente fala e que tem muita gente que fala por aí também. Parece que o país não muda por causa disso, né? E só o número de evangélicos, 22%, 25%, já era para mudar a situação do nosso país. Já era para mudar. Mas isso não acontece. E não acontece pelo mesmo motivo que levou a igreja no tempo de Apocalipse, ou no tempo que o livro de Apocalipse foi escrito, a sofrer também. E é isso que a gente vai tratar um pouco hoje à noite e durante esse mês de julho. De manhã o Marcelo pregou em Apocalipse 1, de 1 a 8, e agora eu convido você a abrir comigo sua Bíblia em Apocalipse 1, de 9 a 20. É a sequência do texto da manhã. E na semana que vem, já no culto da manhã, a gente entra nas cartas, que o Guilherme falou, né? Nas cartas dentro da carta de Apocalipse. E se você é daqueles que, como eu, foram influenciados por filmes como Deixados para Trás, esses negócios assim, uma boa releitura de Apocalipse vai nos ajudar a entender muita coisa, né? Eu lembro e teve gente que passou já por isso, né? Um que passou por isso foi o Rafael, o irmão da Marília. Depois de assistir muito esses negócios de Deixado para Trás aí, eu tinha certeza, sempre tive que minha mãe é uma cristã que ama a Jesus, né? Então eu pensava assim, bom, se ela está aqui é que ninguém foi arrebatado ainda, né? E o dia que ela sumiu, irmãos, eu não encontrava minha mãe. Eu descia a rua daquele condomínio gritando por ela, desesperado. Falei, ela foi arrebatada, os crentes foram e eu fiquei. Tô perdido. Sem brincadeira. E eu sei de gente que já passou por isso já, desesperado, com medo, correndo atrás da mãe. E a hora que viu a mãe, é como se tivesse visto Jesus, né? Agarrou, e agora eu não sei, porque se você for eu vou junto, mas nem que for agarrado. Mas não é assim que as coisas acontecem e que Apocalipse nos ensina. Então, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim, acompanha comigo essa leitura. Essa é a primeira visão e ela é chave para todo o livro de Apocalipse, tá? Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e eu ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou inferno na sua tradução, possivelmente.
Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pai, te agradecemos por essa palavra tão especial, por esse livro tão especial de Apocalipse, e pedimos que o Senhor ministre e fale ao nosso coração, e que o Senhor desperte em nós algo que a igreja tem em si, dentro de si. Que o Senhor nos transforme, nos abençoe e nos ajude a entender esse precioso livro da revelação de Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, essa semana tivemos notícias de ataques a cristãos na Índia e em mais alguns países lá a Índia não é no Oriente Médio, né? Mas em outros países do Oriente Médio, cristãos foram atacados e perseguidos. Eu fico imaginando esses cristãos que estão sofrendo perseguição na Índia ou em qualquer outro país do mundo, lendo o livro de Apocalipse. Certamente a leitura que eles fazem de Apocalipse é muito diferente da leitura que nós fazemos, né? Porque a situação deles é uma e a situação nossa é outra. Dói em mim, irmãos, constatar um fato. Apocalipse não é muito para nós, porque a nossa situação é muito diferente da situação vivida pelo povo de Deus que recebeu essa carta de Apocalipse. Os irmãos lá da Índia e do Oriente Médio que estão passando um aperto, que estão sofrendo, eles entendem o que Apocalipse quer dizer, porque tem todo um contexto que Apocalipse foi escrito, e esse contexto faz toda a diferença para nós, né? E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso durante esse mês de julho. Eu sei que tem muita gente que tem um interesse sobre esse livro de Apocalipse, então a ideia é que até no segundo semestre, mais para o final dele, nós temos um tempo de estudo bíblico do livro, mas a gente já pode começar tratando de algumas coisas aqui. Bom, esse texto que nós lemos, ele fala sobre a visão que João tem, né? Muitos dizem que quem é esse João, mas a tradição mais antiga da igreja diz que esse João é o João apóstolo, o evangelista, o escritor do evangelho de João e depois das epístolas de João. E isso vem de uma fonte de alguém muito próximo dele, né? Lá da época de João. E a situação de João era uma situação bem difícil. João provavelmente já estava próximo dos seus 100 anos. Ele foi o último apóstolo, né, do grupo dos 12 a morrer. Ele já tinha sido frito. Tentaram matá-lo com óleo quente e ele não morreu. E pelo ministério de João de pregação e de anúncio da palavra de Deus ou do testemunho de Jesus, conforme nós vemos aqui, ele foi banido para a ilha de Patmos. Então ele era um exilado político. A presença dele em Patmos era porque ele estava confrontando Roma. E aqui entra uma informação muito importante e que abre o livro de Apocalipse para nós entendermos o que Apocalipse quer dizer. Porque quando nós lemos besta caindo, subindo, 7 chifres, tudo isso, queridos, tudo isso é linguagem figurada, porque ele está tratando de Roma. E se ele não usa linguagem figurada, a carta de Apocalipse não roda pelo império, porque ele era um prisioneiro político. E como é que uma carta de um prisioneiro político, acusando e confrontando Roma, o império da época, seria enviado para as igrejas, se falasse abertamente de Roma? Então toda aquela história de besta que sai do mar, que não sei o que, tudo isso é figura de linguagem usada por João, e sempre no contexto de Apocalipse ligado ao Império Romano. Claro que agora nos nossos dias nós temos o espaço para fazer a nossa hermenêutica, né, a interpretação, mas tudo isso é por causa de Roma, do Império Romano. E qual que é o problema no Império Romano, né, ou com o Império Romano? Então João
Apocalipse 9 diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento do reino e na perseverança em Jesus. João começa a falar de um tempo e de um contexto de perseguição, e essa perseguição é resultado de um sofrimento, e a palavra usada para sofrimento ou tribulação na tradução da Almeida, que é a tradução que vocês mais usam, traz a ideia de pressão, então de algo que está pressionando alguém. Então era um sofrimento resultado de uma pressão. E que pressão é essa? Era a pressão exercida pelo Império Romano em cima da igreja, porque Domiciano, o imperador romano, decreta de que o imperador de Roma é Deus, e ele é Senhor, e ele deve ser adorado. Então todos aqueles que fazem parte do Império Romano, o vasto Império Romano, devem prestar culto ao imperador de Roma, devem se ajoelhar diante do imperador de Roma, e o imperador de Roma deveria ser chamado de Senhor e Deus. Mas a maioria da população do Império Romano era pagã, então eles tinham um panteão de deuses, vários deuses. Então para eles, mais um Deus, como no hinduísmo hoje, tanto faz como tanto fez. É mais um que coloca lá, e é mais um que a gente adora, e tudo bem. Para você ter uma ideia de como era a situação, é o que Paulo enfrenta em Atenas. Ele está andando pela cidade e ele vê vários deuses, porque os gregos tinham um panteão de deuses, eles adoravam vários deuses. Então para os romanos comuns, pagãos, a adoração do imperador era mais um Deus sendo adorado, então para eles tanto faz como tanto fez. Mas para a igreja era insuportável essa verdade. A igreja não poderia de modo algum se ajoelhar diante do imperador e adorar o imperador como Senhor e como Deus. E aí surge o problema, porque a igreja não apenas deixa de adorar ao imperador romano como Senhor e Deus, mas também anuncia e proclama um outro Senhor e Deus, que é Jesus. Então, enquanto Roma força todo mundo a adorar o imperador romano, a igreja se mantém de pé, dizendo em alto e bom som para todo mundo de que não há outro Senhor, de que não há outro Deus a não ser Jesus Cristo, e só a Ele a igreja presta culto e adoração. Então uma perseguição romana é desencadeada na igreja, e os cristãos são muito perseguidos e sofrem muito. Aí nós entramos um pouco antes, é o período de Nero, depois vem o período do Coliseu. Cristãos são mortos pelos guerreiros, pelos leões, são atacados, perdem casa, perdem negócio, perdem parentes, e a perseguição se alastra pelo Império Romano. Então, Apocalipse é escrito a cristãos que estão sendo cruelmente perseguidos por Roma. E não é uma perseguiçãozinha simples, não, eles estão morrendo por causa de Roma. Agora, teologicamente, João sabe disso, o grande problema não é Roma. Roma é como se fosse uma marionete na mão do verdadeiro perseguidor da igreja, que é Satanás. Então, em Apocalipse nós temos um confronto entre Deus e Satanás, que é também figurado pelo confronto entre a igreja e Roma. Então Deus e a igreja enfrentam Satanás e Roma. E aqui, irmãos, está o ponto que eu acho que é o mais importante. A igreja estava sendo perseguida porque ela negou a adoração a outro Senhor e a outro Deus, e por isso ela pagou um preço muito alto. Quando a igreja se mantém fiel a Jesus, ela paga um preço muito alto. É por isso que muitos irmãos nossos cristãos na Índia,
e no Oriente Médio pagam um preço muito alto. Porque quando nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus e a servir unicamente a Jesus, nós pagaremos um preço muito alto. Mas o problema da igreja evangélica brasileira hoje, e é fato, e eu vou dizer em alto e bom som, é de que Jesus não é o Senhor dela, de que Jesus não é o Deus dessa igreja. O Deus dessa igreja se chama Mamon, o Deus do dinheiro, ou os super astros que andam por aí, ungidos e voando de jatinho. Esses são os deuses da igreja evangélica, esses são os senhores da igreja evangélica. E por isso que me corta o coração ler Apocalipse e entender que Apocalipse parece que não se encaixa muito com a nossa realidade, porque nós não estamos enfrentando o diabo e qualquer outro sistema agora usado pelo diabo. No passado foi Roma, agora pode ser qualquer outro sistema, o governo, o Estado, instituições, seja lá o que for. Mas irmãos, a igreja, quando o negócio está muito tranquilo para a igreja, é que alguma coisa está errada. A vida da igreja não pode ser tranquila, não pode ser fácil. E quando é muito fácil e muito tranquila, é porque tem alguma coisa errada. Eu estou te chamando para aquilo que Deus está nos chamando como igreja local, porque nós temos que cumprir a ordem que Deus nos deu de anunciar o Evangelho para as pessoas. E quando fizermos isso, nós estaremos enfrentando, antes de tudo, as trevas, o diabo ou Satanás. Eu tenho uma posição bem equilibrada a respeito dessa questão aí de Satanás, né? Porque duas posições que a gente vê. Uma muito comum no nosso meio, de que a gente vive como se ele não existisse, o que não é verdade. O outro lado é aqueles que vivem como se só o diabo existisse, Deus não existisse. Então fica correndo atrás, né, entrevistando, e só vem para isso. Mas o Novo Testamento diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, contra o diabo e os seus anjos. E quando a igreja nega adoração a outros deuses e adora somente a Jesus, e serve somente a Jesus, nós enfrentaremos perseguição. E o convite que eu faço para você como igreja local é ser perseguido. É ser perseguido por amor a Jesus. E eu vou dar um exemplo claro aqui. Vou usar o exemplo da escola. A gente nem sabe se está lá, né? Nós estamos lá na escola trabalhando, lá no Maju. E aí essa semana nós ficamos sabendo que acharam macumba lá no Maju. Acharam uma cabaça cheia de nome, né? A gente não sabe ainda se os nossos nomes estão lá, mas provavelmente está lá. Está lá. Depois acharam mais outras duas, né? Macumbas espalhadas pela escola lá. O pessoal está em pânico por causa disso. Mas irmãos, se queremos cumprir a ordem que Deus deu para nós, esse é o caminho nosso. É enfrentar Satanás, enfrentar tudo aquilo que é usado por Satanás, para dizer ao mundo em alto e bom som: só Jesus é Deus e só Jesus é Senhor. Então essa é a situação da igreja em Apocalipse. Uma igreja perseguida porque se negou a render culto ao imperador de Roma e se mantém fiel a Jesus. Então, nesse tempo de perseguição, João, um grande pastor, né? Certamente o evangelista João, o apóstolo João ele se preocupa com a igreja, porque embora a igreja estava sendo perseguida porque não aceitou o culto ao imperador, algumas pessoas na igreja estavam propondo uma posição mais, digamos, política, um meio termo, sabe? Por exemplo, capítulo 1, versículos 14 e 15 e o versículo 20 diz isso, quando fala de Jezabel, fala de Balaão. A igreja alguns dentro da igreja estavam pensando em, não custa nada também adorar o imperador, só adorar o imperador a gente vai ter uma vida mansa por causa disso. E aí João, no Apocalipse, exige uma fé radical, que é a fé necessária para se viver o Evangelho. E é essa a proposta de João.
O tema de Apocalipse é Jesus. E a resposta que a igreja deve dar a isso é uma fé radical, vivida por amor e devoção, única e exclusivamente a Jesus. Por isso João, como um bom pastor, ele se diz irmão e companheiro. Ou seja, João é alguém que, mesmo exilado, ele está ligado pela fé e ele caminha junto com a igreja. A igreja longe dele, porque ele está preso, né? A igreja longe dele está sofrendo, mas ele diz: eu estou com vocês, eu estou caminhando com vocês, a luta de vocês é a minha luta. Então João é um irmão e um companheiro. E ele diz: irmão e companheiro no reino, que é o reino de Deus, e na perseverança, ou seja, na confiança em Deus. Então João, nesse momento, ele ouve uma voz e ele se volta para trás e ele tem uma visão de Jesus. É uma revelação de Jesus. O nome correto de Apocalipse, sem crise nenhuma, ok? Deveria ser revelação, que é o nome desse livro em inglês. Nas Bíblias em inglês, esse é o nome. Revelação, porque é uma revelação de Jesus, né? Logo no começo você vê revelação de Jesus Cristo, da parte de Deus. Então é uma revelação. Então João, nesse momento de perseguição, de dor, né, de luta, de morte, das igrejas sofrendo, João recebe uma revelação especial de Deus. E ele ouve uma voz e ele olha para trás e ele vê uma cena impressionante. E essa cena faz com que ele escreva para a igreja e isso sirva de motivação para a igreja continuar firme. Então ele diz assim: no dia do Senhor, provavelmente era um domingo, achei-me no espírito, ou ele estava em práticas espirituais, devocionais, ou ele teve um êxtase espiritual, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa manifestação que João ouve é uma característica de um chamado profético do Antigo Testamento. Se você for ler os profetas com mais atenção, você vai ver que quando eles são chamados por uma voz que fala, né, com eles e que os comissiona. Mas aqui tem algo já interessante, que mostra Jesus falando com a igreja. Na revelação de Jesus, em tempos de sofrimento, Jesus fala com a igreja. Então, se nós estivermos dispostos a cumprir o que Deus tem para nós, o chamado que Deus tem para nós, de olhar para esse bairro do Novo Campos Elíseos, de entender onde Deus está nos chamando, quem Deus quer que nós participemos da salvação, nós enfrentaremos perseguição do diabo e daquilo que for. Mas Deus é um Deus que fala com a sua igreja enquanto ela sofre. É isso o que acontece com João. João está sofrendo em uma caverna escura, úmida, jogado longe da sua igreja, longe do povo que ele ama, longe do povo que ele pastoreia. E naquele momento Deus fala com ele. Jesus se revela e fala com João. Jesus é um Deus que fala no meio do sofrimento, né? Mas aqui, irmãos, não é um sofrimento qualquer. Não é um sofrimento por vicissitudes da vida, ou por qualquer coisinha da vida. É sofrimento causado por aqueles que amam a Jesus, que creem em Jesus e que querem servir a Jesus. E é esse o convite que eu faço para essa comunidade, para que nós entendamos o que Deus quer de nós e possamos nos engajar na missão de Deus. E vamos passar por dificuldades, mas Deus é um Deus que fala em meio ao sofrimento. E se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Situações difíceis, quando Deus fala com a gente. Mas a revelação ela continua. E nos versos 12 e 13 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Essa imagem de filho do homem remonta ao livro de Daniel, que é um livro profético também, de Daniel 7,13, que diz assim: Daniel, em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Essa imagem de filho do homem é a ideia de que o Messias poderoso está chegando. O Messias aguardado por Israel, aquele prometido pelas profecias, está chegando. E é essa visão que João tem de Jesus. E é interessante que Jesus ou melhor,
João vê 7 candelabros, que depois, lá no versículo 20, fica claro que esses 7 candelabros simbolizam as igrejas. E é muito marcante que o Filho do Homem, que é o Messias poderoso, que é Jesus, ele está entre os candelabros. Ou seja, se esse Filho do Homem, que é o Messias, é Jesus, e os candelabros são as igrejas, rapidamente nós chegamos à interpretação de que Jesus está onde? Jesus está entre a igreja, entre as igrejas. Jesus está no meio da igreja. Jesus está com a igreja. E isso em tempos de perseguição é vital. Jesus já tinha prometido lá em Mateus capítulo 28, eu estarei convosco todos os dias até o final desta era. Mas agora num tempo de perseguição, a igreja começa a sofrer, pessoas começam a morrer por causa do nome de Jesus. E a pergunta que surge no coração daqueles crentes é: mas por que Deus está permitindo que irmãos nossos morram assim? Estamos sendo fiéis a Deus e estamos morrendo. Estamos sendo fiéis a Deus e estamos perdendo as nossas casas, os nossos empregos. Deus é justo, Deus está com a gente. E na visão, o Messias poderoso está no meio da igreja. Ou seja, Jesus está na igreja, está com a igreja. A igreja é o povo de Deus, e a igreja é onde Deus se manifesta. A igreja pode ter o problema que ela tivermos, mas a igreja é o povo de Deus, e Deus se manifesta na igreja. Por isso, o valor que a igreja tem que ter para nós, porque Deus está com a igreja. Mas Deus está com a igreja, aquela igreja que é perseguida por cumprir a missão. Não com aquela igreja que só se diz igreja, mas não cumpre a missão que Deus deu para ela. Porque uma igreja sem missão é um grupo de pessoas qualquer. É um grupo de pessoas qualquer. Agora, um grupo de cristãos com uma missão, isso é igreja. E o que eu tenho entendido de Deus para essa comunidade é que durante esses 1 ano e meio, 2 anos agora, nós estamos tratando de feridas dessa igreja que foram causadas nos últimos anos. Mas agora está chegando o tempo de parar de cuidar das feridas dessa igreja e de impulsionar essa igreja para fora. De impulsionar essa igreja para falar do Evangelho para jovens desse bairro, para idosos desse bairro, para famílias desse bairro, para alcoólatras desse bairro. É isso que nós precisamos fazer. E a promessa de Deus é de que a igreja que cumpre a missão e sofre ao cumprir a missão tem a presença de Jesus. Tem a presença de Jesus. Nos evangelhos, principalmente em Marcos, fica nítido de que a presença de Jesus ela vai se manifestar quando a igreja cumprir a missão, e não quando ficar dentro só cantando e orando e lendo a Bíblia, coisas que são boas, ok? Mas que não são tão importantes quanto cumprir a missão. E a presença de Deus ela é intensificada, e é uma manifestação diferente quando a igreja está em missão. E Jesus está na igreja quando ela está em missão. Então Jesus está com a igreja no sofrimento. Então em tempos de sofrimento, quando a igreja aceita e entende a missão e cumpre a missão e sofre por causa disso, Deus é um Deus que fala com essa igreja, e Deus é um Deus que está com essa igreja. E depois, na sequência, João tem uma visão assim que assusta um pouco, né? Ele diz que ele viu o Filho do Homem com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze de uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Esse texto faz certamente referências a Daniel 10, 5 a 6, que é mais uma visão de Daniel, e ele diz assim: olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e sua voz era como a voz de uma multidão. Muito parecido as suas visões, né? Rapidamente, o que significa essa visão que João tem?
Quando se refere às vestes, traz a ideia do sacerdócio de Jesus. Quando se refere ao cinturão no peito, traz a ideia de realeza, porque os reis usavam o cinturão, um cinto de ouro. O cinto que Jesus usa é no peito. Traz a ideia de uma realeza superior de Jesus. A cabeça branca e cabelos brancos traz a ideia da eternidade de Jesus, né? Ele sempre existiu e sempre existirá. A ideia dos olhos como chama de fogo, e isso depois é tratado no capítulo 2, versículo 23 de Apocalipse, traz a ideia de que Jesus é aquele que vê todas as coisas. Os pés como bronze numa fornalha traz a ideia de estabilidade. Depois isso também vai ser falado no capítulo 2, versículo 25, uma igreja que estava instável. Ele fala aquele que tem os pés de bronze polido, aquele que é estável, né? Estabilidade. O som de muitas águas traz a ideia da glória da revelação de Deus. Isso é muito comum no Antigo Testamento também. E as 7 estrelas, depois, no final desse texto nosso, mesmo Jesus diz que se trata de anjos, e tem muita gente que interpreta como sendo o pastor da igreja. Muito provavelmente não é o pastor da igreja, anjo, mas anjo é um anjo mesmo, porque todas as vezes que há essa ocorrência de anjo no livro de Apocalipse, essa palavra é sempre referente a anjo mesmo, não é o pastor, mas é anjo. Então, sabe o que eles estão falando? De que há um anjo que zela por essa igreja, assim como há um anjo que zela por todas as igrejas, e esses anjos estão nas mãos direita desse Messias, ou seja, estão sendo mantidas pelo poder da mão direita de Jesus. Então são anjos mesmo, ministradores, né? A igreja. Quando fala da boca, ou da espada que sai da boca, certamente é a palavra de Deus. E quando fala do rosto que brilha, é o aspecto do Cristo glorificado. Mas o que tudo isso quer dizer? Tudo isso aponta para a imagem de Jesus, que é o Deus poderoso e Senhor da igreja e do mundo. Para nós não faz tanto sentido isso, porque é uma cultura muito diferente da nossa. Mas aquelas igrejas, lendo e ouvindo essa visão de Jesus que João tem, a constatação que eles chegam é que, embora Roma esteja perseguindo a igreja, embora Roma esteja matando cristãos, aniquilando vidas, Jesus continua sendo um Deus poderoso, ou melhor, o Deus poderoso e o Senhor da igreja e do mundo. Embora pareça que Roma vá aniquilar a igreja, essa visão confirma no coração da igreja de que Jesus é o Deus poderoso e o Senhor da história, ou melhor, Senhor da igreja e do mundo. Com essa visão, queridos, João está dizendo para a igreja de que o que a igreja está fazendo em se recusar a adorar o imperador romano é o correto, porque só Jesus merece a adoração e a devoção da igreja. Então ele está dizendo assim, em outras palavras: se mantenham firmes, porque vocês estão no caminho certo. Paguem o preço que isso exigir, mas continuem fiéis a Jesus, porque Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor da igreja e da história. É isso que todas essas características querem dizer. É isso que todas essas características querem dizer. Então é um contraste com o imperador romano aqui. Ele não é Senhor. Senhor é a igreja. E irmãos, quem que tem sido, ou quem é o nosso Senhor, ou o nosso Deus? Às vezes nós nos autoproclamamos cristãos, mas o Deus da nossa vida e o Senhor da nossa história não é Jesus. Eu convido você a uma profunda reflexão sobre isso, porque só Ele é digno de ser dono da tua vida, porque só Ele morreu por você. Depois dessa parte vem o que a gente chama de comissão, né? João cai como morto. Isso é comum também em manifestações extraordinárias. Mas aí ele ouve a voz dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive
estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. E depois a visão, Jesus diz para que João escreva todas as coisas e envie às 7 igrejas. João tem uma comissão, né? O que ele viu é para ele escrever e enviar para a igreja. E nós, como igreja, temos uma missão, que é anunciar o evangelho do reino às pessoas. E como é que a gente tem que, ou qual é a nossa segurança para anunciar o evangelho do reino para as pessoas? A mesma que João tinha: não temer no cumprimento da missão, por 3 motivos. Primeiro, porque Jesus é eterno, quando ele diz: eu sou o primeiro e o último. Depois, porque Jesus, ele está vivo, não é um Deus morto, ele ressuscitou e ele está vivo. E terceiro, porque Jesus tem autoridade sobre o reino da morte. Quando fala morte, o Hades, a ideia é de reino da morte. Jesus tem autoridade sobre o reino da morte. E porque alguém assim nos envia, não há motivo para não cumprir a missão que ele tem para nós. Eu encerro contando uma história de Clemente de Roma, e que é interessante que esse Clemente de Roma, ele foi escravo do primo de Domiciano, do imperador que instituiu o culto ao imperador de Roma. Ele foi escravo do primo dele, e depois ele se converteu, e possivelmente ele foi batizado por Pedro. Então ele é daquela época ainda do tempo do Novo Testamento. E depois ele foi martirizado como bispo de Roma. Ele se tornou bispo de Roma, e ele perdeu a vida porque ele, como toda a igreja, não se rendeu à adoração ao imperador de Roma, mas se manteve fiel a Jesus, o Senhor da história. E numa oração, no final de uma das orações de Clemente de Roma, ele diz assim: que todos saibam que só tu és Deus, que Jesus Cristo é o teu Filho, e que nós somos teu povo, as ovelhas da tua pastagem. Irmãos, eu confesso que trabalhar com Apocalipse não é muito fácil, né? Mas o que eu entendo agora de Apocalipse é que Apocalipse é um convite, é um chamado radical para cumprir a missão que Deus tem para nós. Que missão é essa? Anunciar para todas as pessoas de que só existe um Deus e um Senhor, e o nome desse Deus e Senhor é Jesus. E a segurança para nós fazermos isso é de que o Cordeiro de Deus já venceu, já abriu o livro, e a vitória já foi conquistada naquela cruz. Apocalipse não é um livro que tem ordem cronológica, por isso é errado você interpretar em ordem cronológica o livro de Apocalipse. Mas é um livro que garante que Jesus venceu tudo e todos, e de que a igreja, ou o povo dele hoje, tem como responsabilidade anunciar o evangelho do reino de Deus. Então Apocalipse é um livro de esperança e também um livro missional, ou seja, um livro que nos leva para a missão. E é esse o desafio que eu faço para você, que é membro dessa comunidade, que você pare para pensar um pouco em como você tem vivido, que você tenha a disposição de, se for o caso, abandonar um evangelho de autoajuda, um evangelho que só se preocupa com o seu bem-estar, e você abrace o evangelho do reino de Deus, que é um evangelho que sofre perseguição, mas é o único evangelho verdadeiro, aquele que anuncia o reino de Deus e que por isso sofre. Bom, a história prova que Roma, o Império Romano cai, deixa de existir depois de alguns séculos ainda, mas ele cai, e a igreja continua firme, vivendo, anunciando o reino, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Então o grande Império Romano foi sabotado pela igreja, sabotado no bom sentido, né? Mas não porque a igreja é poderosa, mas porque o Senhor e Deus da igreja é poderoso, muito mais poderoso que qualquer imperador romano, muito mais poderoso. Então, para a gente pensar e praticar, Jesus é o Senhor da história,
e nada foge ao controle e ao domínio de Jesus. A igreja é o povo de Deus, ou o povo de Jesus. Por isso a importância da igreja e de se participar de uma igreja local. E nós temos uma mensagem para anunciar, que é a mensagem que Jesus morreu por nós naquela cruz, ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará para instalar definitivamente o reino de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a enfrentar os mesmos problemas que as igrejas de Apocalipse enfrentaram, de perseguição. Porque quando isso acontecer, é porque nós estaremos sendo fiéis a Jesus. E é assim que eu espero que aconteça com a gente. Nós vamos morrer por causa de Jesus, mas nós vamos ser perseguidos no emprego, perseguidos na escola, perseguidos na vizinhança, porque nós adoramos e reconhecemos que só Jesus é Deus, e nós não nos rendemos a outros deuses. Isso acontece, e quando acontecer, sem medo, porque o Cordeiro já venceu e a história já está selada. Vamos orar?